dessa forma aqui. A tragédia morre quando a música é expulsa do teatro e este se torna uma mera ilustração de conceitos. Deste modo, é possível dizer que no início da reflexão filosófica nietzschiana, o conceito é uma palavra enfraquecida pela distância em que se encontra da expressividade musical do traje, e o canto é o que eleva a palavra ao ápice de sua musicalidade, fazendo-a encontrar ou reencontrar a sua força originária. Então, só para fazer uma introdução à luz do que seria essa questão dessa tragédia, quando a gente fala de Nietzsche, obrigatoriamente a gente tem que posicionar aí o que seria o deus Dionísio e o deus Apolíneo, né? O dionisíaco e o Apolo, né? Porque num primeiro momento ele rebate, né, a questão daquele cientificismo, daquele racionalismo platônico, e colocaria como em contraposição essa questão do trágico. Então, a questão do trágico, ela se constrói principalmente por causa desses dois valores, né? Do dionisíaco e do apolíneo. Então, o dionisíaco, enquanto seria exuberância, né, desordem, o apolíneo é a clareza, a ordem, a harmonia, né? Pontuando que tanto o dionisíaco quanto o apolíneo, apesar deles se contraporem, eles se complementam, né? Inclusive Dioniso, que também é Dionísio, né? Ou Dioniso, ou também Baco, alguns, né, chamam. Inclusive quando a gente vê as estátuas lá, vê, né, ele segurando o cacho de uvas, tal, porque seria o deus, né, do vinho, da embriaguez, caos, né, falta de medida, paixão. E por outro lado tem aquela figura, né, atlética, justamente lá que os gregos ressaltavam tanto, né, em relação àquela questão da beleza, né? Então enaltece a questão aí da razão, né, da lógica, né? Então, enquanto por um lado um deles é loucura, festas, teatro, né? O outro representa justamente essa questão da contemplação, harmonia, beleza, né? O equilíbrio das formas. Então, a tragédia, né? Quando a gente menciona a tragédia, são essas duas forças, né? Inclusive, a palavra tragédia, é interessante só pontuar, né? Que a expressão tragédia, ela vem de tragos, que em grego significa bode, né? Cabra. Porque você tinha lá um concurso de peças teatrais, né? E justamente existia um ritual, né, nesse concurso lá de peças, aqueles que ganhassem, né, esse ritual era justamente sacrificar um animal, né, sacrificar, no caso aí, a cabra, né, e eles davam de presente para quem ganhasse esse concurso de peças, né. Então, essa questão da palavra tragédia, ela vem de tragos, né, do grego. Então, começar aqui com uma seguinte questão, né? Nietzsche tem uma conferência, né, que ele chamou lá como o drama musical grego, e ele diz o seguinte: o que esperamos do futuro já foi uma vez realidade, né? Então, assim, nesse primeiro momento a gente fala, tá. Então, se a gente está esperando algo no futuro, que já foi uma realidade no passado, talvez já tenha uma elaboração aí da questão, né, do Ouroboros, a questão lá do eterno retorno.
Então, assim, quando a gente menciona essa questão da tragédia e, mais do que isso, né, o renascimento da tragédia, trazendo isso aí até para o campo atual, né, inclusive a gente já mencionou muito aí em relação, né, ao povo helênico, né, aquela cultura, né, que os caras aí há mais de 2000 anos atrás, eles já, enfim, adentraram nessa seara da sapiência, né, da sabedoria, aí uma primeira questão a pensar, né? Se esse renascimento da tragédia, ou seja, porque sempre para não mencionar tragédia, né, seria com vistas a essa questão dual que Nietzsche coloca, sempre a respeito desses dois deuses, né? Então, falando em tragédia, menciona isso, né? Porque por meio dessas duas forças, né, a gente vai conseguir extrair, né, e realmente nos posicionar em relação àquilo que nós anteriormente chamamos como apropriação, né, como a vontade de potência e extrair algo, né? A vida, ela realmente ela tem forças afirmativas, né? Então a busca é por isso. E não teria como pegar somente por um dos lados dessa balança, né? Então tem essas forças aí da desordem, da ordem, né? Do caos e o outro da lógica, né? Que são o grande impulso. Então só continuando. Então esse renascimento, né? Que veio lá dos gregos, se deve ao indivíduo começar a pressentir justamente esse prazer do conhecimento. Então, assim, no momento que nós nos dispusermos a pensar exatamente naquele momento lá do helenismo, né, como sendo aqueles caras de grande sabedoria, né? Só que essa grande sabedoria, num primeiro momento, se nós restringirmos aí, nos dirigirmos à questão de Sócrates ou Platão, seria um conhecimento científico, um conhecimento racional, né? E ao adentrar na seara da tragédia, a gente vê que existe um pouco uma contraposição disso, que não é simplesmente essa questão racional, cientificista, né? Que existe um outro lado que ele precisaria, né, ser aproveitado, né? Isso posto, né, que esse renascimento, né, ele invalidaria puramente essa pretensão do espírito científico, né, que ele iria colocar as leis da causalidade aí como essência das coisas, né? Então, existe, num primeiro momento, um choque em relação a essa visão puramente cientificista e racional, né? E é colocado esse elemento do trágico, né? Que vai justamente rebater essa questão puramente científica racional por meio de características dionisíacas e apolíneas, né? Então, quando nós nos referimos à época helênica, a gente pode se referir aí também como uma racionalidade conceitual ou metafísica, né, racional. Então, no momento que a gente pontua nesse cenário a questão da música, né, que inclusive traria um pouco o reflexo daquele primeiro excerto que a gente falou lá em cima, né, a música justamente ela vai propiciar e trazer esse caráter de afirmação, né, e de transfiguração dos valores do indivíduo, né? Ou seja, a arte trágica, ela é a atividade que dá acesso às questões fundamentais da existência. Então, quando o Nietzsche, em determinado momento, ele que gostava, né, tanto do Wagner, ele para de gostar, por que se dá isso? Bom, primeiro, aquela questão polifônica, né, aquela questão de múltiplos fraseados, aquele enriquecimento,
aquela a harmonia tão enriquecida, né, que Wagner descreve, inclusive em boa parte lá dos seus livros. A partir de um determinado momento existe uma quebra disso daí, que ele diz que é quando o Wagner ele entra muito aos aspectos cristãos, e ele deixa, né, digamos, toda esse devir gerado pela música dele, toda essa alegria trágica, né, construída por esses dois polos, né, da ordem e desordem, e ele vira um compositor romântico, né? E ele perde justamente essa característica, essa dualidade, a música dele tem essa quebra, e nitidamente, ele vê que é um empobrecimento, né? Uma alteração na música do Wagner, e ele realmente passa a não gostar mais, né? Então ele virou um romântico, e aí dentro desse pensamento de Nietzsche, ele coloca esse romântico realmente como aquela questão, né, do cara que reage, né? Ele não é mais aquele sujeito, aquele indivíduo que vai ponderar os valores de acordo com o trágico, mas ele virou um reativo, né? Então, quem é o romântico? O romântico é aquele que ele age na vida dele de acordo com uma resposta, né? Porque ele teve algum sofrimento, né? Então, por meio desse sofrimento reativo, né? Isso daí vai gerar um empobrecimento na questão da vida. E aí, justamente a arte, né? O conhecimento, esse meio de expressão, que não seria por meio da escrita, mas, né, por meio da música, vai existir um caráter de perda, um caráter de limitação, né? Porque ele, digamos, ele está querendo utilizar esse meio não mais como era antes, mas como um repouso, né? Utilizar esse meio da arte, né, como uma resposta frente a algo que ele sofreu, e isso aí vai ter um empobrecimento, né? Portanto, nessa música que ele criou, né? Então, o romântico puramente, né? Ele não é justamente esse sujeito, esse indivíduo que tem o caráter dionisíaco, né? Ele não está sendo mais empurrado, né, por essas características. E aí, o Nietzsche, o que ele começa a fazer? Tem um livro de um filósofo brasileiro, que é o Roberto Machado, e eu não sei exatamente se isso daí é uma visão do Roberto Machado, eu até pergunto para você depois se você já ouviu esse tipo de coisa, mas eu não saberia te dizer, eu precisaria pesquisar um pouco melhor isso. Se Nietzsche, digamos assim, ele perdeu um pouco e eu não posso usar a palavra essência, porque a palavra ela não seria essa, mas talvez ele tenha se arrependido um pouco, por exemplo, de ler o Schopenhauer e o Kant, porque estes caras, a seu modo, eles se propuseram a quebrar um pouco aquele modelo, né, o modelo platônico. Inclusive, no primeiro livro de Nietzsche, que foi esse livro que ele escreveu sobre o trágico, ele enalteceu sobremaneira Schopenhauer. Porém, quando ele começa a escrever o Assim Falava Zaratustra, depois mais para frente, até aquele Et Homo, né? Ele começa a prefaciar aqueles livros que ele já havia escrito, de certo modo, não sei se com uma visão de consertar, uma visão de passar novos valores, porque até então, quando ele escreveu o primeiro livro lá dele sobre o trágico, ele enalteceu Schopenhauer de sobremaneira, só que depois ele viu que Schopenhauer era um pessimista, né?
Então, no momento que você tem os valores, né, de afirmação, né, e de negacionismo, que enalteçam a vida, né, justamente essa coisa pujante, só que, por outro lado, você tem uma outra questão científica, racional, para servir ali como alicerce, né? Então, quando ele começa a prefaciar os livros, o primeiro que ele tinha enaltecido, né, sobremaneira Schopenhauer, ele fala, puxa, mas Schopenhauer, apesar dele ter dado uma nova visão a respeito lá dos trágicos, lá, dos helênicos lá atrás, ele era um cara que não era otimista. Se ele não era otimista, os valores dele não se coadunam com isso que a gente está chamando agora como trágico. Então, ele começa a reescrever, ele começa a prefaciar aqueles livros que ele tinha feito lá atrás, né? Então, ele diz, o nascimento da tragédia, né? Em que pensa a tragédia como um caminho de resignação, de renúncia, de abdicação, de que a vida é incapaz de proporcionar uma verdadeira satisfação, sendo, portanto, indigna de apego, né? Então, no primeiro momento, a gente falou que justamente a arte trágica é exatamente o contrário, né? Diferente daquela lei da causalidade, então é por isso que eu coloco até em xeque essa questão, né, de causalidade, de causa-efeito, da gente eventualmente impulsionar e valorizar isso daí extremamente como uma das questões fundamentais da existência. Justamente, ele vê isso aí como uma visão que não mais, né, se constitui aí como tão relevante, né? Coloca Schopenhauer exatamente como uma pessoa pessimista, ou seja, falta, né? Então ele mesmo menciona como era diferente ali. Ele existe essa palavra aí, né, do desconstrutivismo. Então ele desmorona tudo, né, desconstrói tudo, mostra essas dicotomias, né, mostra, mas sempre baseado em uma dicotomia que é o trágico. Eles se complementam e existe essa necessidade da complementariedade, né? Complementação aí deles, né? Então, como é que a gente já começa a ver isso? Então, ele pegou e desconstruiu tudo, né? Então, às vezes até um pouco complicado de mencionar qual seria a filosofia nietzschiana. A gente tem, depois que ele, né, gera essa desconstrução, abre aquele quebra-cabeça totalmente, a gente tem que começar a alinhavar e começar a buscar meio que pontualmente onde estariam essas questões aí desses devires, dessa apropriação de forças, né, dessa vida pujante, porque o objetivo é chegar nisso daí, né? Então, se ele rebateu, se ele desconstruiu todos aqueles valores, né, e me parece que, digamos, o ápice seja o Assim Falava Zaratustra, que inclusive, depois eu só vou, como a gente está falando, né, sobre canto, como a gente, né, mencionou lá no início, justamente que é depois desaguar nessa questão da música, aí que eu fecharia o raciocínio e perguntaria para você a sua opinião. Então, aqui no momento, né, então aqui, ó, no prefácio do Nascimento da Tragédia, né, ele coloca lá, a arte é a tarefa suprema e a atividade propriamente metafísica dessa vida, né? Então, a própria linguagem por meio da escrita, né? Ele coloca lá que a arte é tarefa suprema. Então, quando a gente começa a, por exemplo, não somente ver o conteúdo, mas a forma como, assim, falava Zaratustra, está escrito, ele vê que ele escreve de uma maneira muito interessante, que o livro ele é escrevido na forma de aforismos,
né? O que são aforismos? Aforismos é como se fossem parágrafos, só que eles são sintéticos, eles são curtos, né? Inclusive com poucas linhas, e você extrai deles conhecimentos individuais. Tudo bem, às vezes você tem um aforismo que, né, tem a ligação no outro, mas é muito interessante, porque você faz uma leitura, né, de um determinado aforismo, e aí você já extrai uma série de ideias, aí depois você parte para um outro, que eventualmente às vezes ele não deixa completamente separados, né? Existe um encadeamento, obviamente, mas os aforismos trabalhados individualmente, né? Eles têm essa estética que é bem importante, bem interessante. Inclusive, Heidegger vai mencionar a respeito desses aforismos num sentido de que existe assim uma cadência, né? Então, essa questão da estética, você vê que na parte literária existe uma cadência. E ela é uma cadência que, segundo Heidegger, é que depois eu precisaria pegar um excerto dele para poder explicar um pouco melhor, aí, que eu, nas minhas palavras aqui, não vou, o conteúdo vai ser meio pobre. Mas ele tem uma cadência um pouco, digamos, lenta em relação àquilo que ele está querendo expor, né? Então, assim, questões, então, são trabalhadas, né? As questões de conteúdo e questões da forma que ele vai se expressar, né? Então, ele fala assim, tá. Então, no momento que a arte, né, é justamente que vai aflorar esses valores da tragédia, né? Como é que eu estou escrevendo o negócio aqui? Eu teria que cantar, né, a obra, né? Então, aí ele coloca essa pergunta, né? Que validade poderá ter uma crítica total da razão? Quando ele menciona a crítica da razão, ele está mencionando a crítica especificamente lá de Sócrates e Platão, né? Crítica total da razão, né? Desse cientificismo, se ele é feita justamente a partir da razão, ou seja, se ele está escrevendo, né? Então existe essa questão da quebra, né? O texto, a construção desse texto já tem uma estética própria, né? Então, a forma poética do Zaratustra, né? Ela é escrita em aforismos, né? Como eu tive oportunidade de falar mais ou menos aí, que são textos curtos e sucintos, né? E aí pegando um fragmento, um trecho aí que justamente é do livro Fragmentos Póstumos, né? Aí ele coloca lá: comparada com a música, toda comunicação por palavras é vergonhosa. As palavras diluem e brutalizam. As palavras despersonalizam, as palavras tornam o incomum. Né? Então, só fechando, aí colocaria uma pergunta, né? Que ele joga lá no final, que é de um outro livro, né? Que se chama Do Crepúsculo dos Ídolos. Se o maior desejo de um filósofo não é ser um bom dançarino, né? Então, no momento que ele se propõe a trazer esses elementos da estética, né? E essa questão da linguagem, ela fica restrita, né? Essa questão das palavras, inclusive depois, inclusive houve alguns brasileiros aí, eu nem sei porque eu me lembrei exatamente disso, mas aquele cara que era dos Titãs, tem uns outros aí que eles começaram a escrever determinados livros, determinadas poesias, buscando uma ordem de palavras, né, nos livros. Eu esqueci exatamente isso, mas isso aí não era sobre isso, não. Né? E aí, com base nesse preâmbulo, é que eu só gostaria, se possível, de reler, então, aquele primeiro excerto, que talvez ele fique um pouco mais elucidativo aí em relação a essa questão que eu procurei expor, do que seriam esses elementos do trágico, e aí perguntar para você o que você achou aí, o que você acha
em relação a essa questão do trágico, né, como sendo, como tendo aí o seu elemento originário e de maior inflexão como sendo a música, né? Então ele traz lá, a tragédia morre quando a música é expulsa do teatro, né? E este se torna uma mera ilustração de conceitos. Deste modo, é possível dizer, no início da reflexão filosófica nietzschiana, o conceito é uma palavra enfraquecida pela distância em que se encontra da expressividade musical do trágico. E o canto é o que eleva a palavra ao ápice de sua musicalidade, fazendo-a encontrar ou reencontrar a sua força originária. Então, eu sempre sou a favor, você já me conhece, né, daquele pensamento do equilíbrio. Então, nitidamente, aí a gente tem esses dois polos, entre Apolo e Dionísio, né? E essa questão da música na tragédia é a origem, né? A origem, as tragédias eram entoadas, eram cantadas, até pela própria origem, né? Era uma ideia, assim, de fazer o diálogo ou a narração, a narrativa através do canto. Aos poucos, isso vai sendo alterado, modificado. Aliás, como todo o pensamento dionisíaco vai sendo alterado, até a prática dos rituais vão sofrendo essas alterações, porque eles eram extremamente marginalizados, né? Ele era encarado como magia, magia negra e tudo mais. Tanto é que eles faziam esses eventos em lugares abertos, não na comunidade ou na cidade, né? Eles faziam em lugares afastados, preferencialmente em florestas, perto de árvores e tudo mais, né? E tinha realmente essa questão do sacrifício do bode ou da cabra, né? E também as orgias, sim, tinha as orgias, os vinhos e tudo mais, né? E eram festas que duravam dias, né? Não era uma coisinha assim, uma baladinha, né? Era uma balada à la Dionísio, né? Com o tempo, eles vão se aproximando mais da civilização, né? Mas para isso eles vão amenizando esses rituais. Então, por exemplo, ao invés de eles sacrificarem o bode, eles soltavam o bode, eles só soltavam o bode pelos campos, e ali eles representavam essa energia ruim ou esse despacho, vamos pensar assim, né, nas palavras de hoje, que estava sendo eliminado. Então, eles já começavam a retirar essa coisa sangrenta, né, animalesca, brutal, assim, de sacrifício. Enfim, estou dizendo isso porque esses ritos, eles vão sofrendo as transformações e para, de uma certa forma, se tornarem mais civilizados, né? E, na medida em que esses processos vão acontecendo, vão surgindo outras maneiras de se ditar os textos, né? De se ditar as histórias, as narrativas. E aí passa-se, então, ao diálogo. Por isso que ele fala ali, quando a música é expulsa, né, do trágico, da tragédia, porque eles deixam de entoar as músicas e começam a partir para o diálogo. Por quê? Porque nesse momento a questão exatamente disso que você falou, da racionalidade da palavra, né, passa a ter uma importância muito grande. Então, daí que surgem as tragédias baseadas, inclusive, na mitologia. Então, você tem Medeia, você tem Orfeu e Eurídice, né? Ela vai se transformando e vai, na verdade, ela vai sofrendo uma mutação em direção a essa união desses dois polos. Por quê? Porque começa-se a unir essa racionalidade através dos textos, né? E são textos dificílimos, mas não abandonam totalmente a música.
Aí é que surge a tal música falada, música entoada, o canto falado, onde também não se declamava as falas de uma forma como a gente faz aqui, por exemplo. Não, eram entoadas, né? Aquela coisa assim da tragédia em que entrava alguém em cena e já soltava a voz impostada e falava, né? E tudo mais. Então não existe um abandono assim radical. Existe ainda a musicalidade do texto, né? E isso prevalece até hoje, mesmo sendo peças mais simples ou mais atuais, né? Isso falo hoje, mas desde já alguns séculos, né? O teatro ainda carrega aquela entonação, né? Na palavra. E isso é herança dessa música que vem nos primórdios aí da tragédia. Agora, claro, olhando do ponto de vista de Nietzsche, é lógico que ele vai ser radical nesse sentido, né? Que para ele a origem, a raiz é que realmente tem a sua valoração, né? Principalmente com essa ênfase que ele dá sobre a questão do canto ser muito mais transcendental, né? Ser muito mais subjetivo, enfim, do que a própria fala, né? Mas não sei, eu entendo assim que, novamente, né, Nietzsche, a gente tem que entender o contexto em que ele viveu e o contexto em que ele lança seus pensamentos e tem que fazer a manutenção daquilo, né? Porque, pensa bem, a vida de um filósofo não é criar uma teoria ou criar um pensamento e daqui a pouco ele abandona, né? Não, ele tem que sustentar isso por muito e muito tempo, a vida toda dele, né? Então, não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil você construir uma obra toda baseada nesse pontapé inicial. E, às vezes, chega ao ponto, assim, de travar e você falar, meu, né? Esse começo que eu fiz aqui está me travando. E aí é o momento em que ele contradiz as próprias influências que ele teve, né, de Schopenhauer e Kant e tudo mais. Porque ele próprio vai se modificando, ele próprio vai desenvolvendo, né, essas ideias, esses pensamentos, e ele tem que ir canalizando isso e tornando isso filosófico, né, com toda a potência filosófica. Então, eu vejo assim que tem fundamento o pensamento, né, dele. Claro que tem, ele tem as suas razões e suas fundamentações. Mas, ao meu ver, isso agora ao meu ver, né, assim, a minha opinião própria, a gente sempre fala assim de que um patamar, um nível, ele é subdividido esotericamente em sete, cada uma dessas partes é subdividida em sete. Quer dizer, nós temos sempre um prisma grande, né, dessa variação. Quer dizer, mesmo estando num polo, esse polo ele é subdividido e é subdividido, né? Então, eu encaro assim que a música realmente tem muito poder, né? Ela tem a arte em geral, não só a música, né? Tem esse poder de falar aquilo que a linguagem não pode falar, né? Isso qualquer ramo da arte. Mas eu acho que existem formas e formas, né? Então, tanto é que a própria humanidade ela vai trabalhando com isso. Você vê, após a música vocal que privilegiou, né, o início da erudição da música através da Igreja Católica. Na Alta Idade Média começa a vir a música instrumental, ela é o estilo mais contemplado, uma série de razões, né? Os instrumentos são melhores construídos, a própria organização composicional também se desenvolve, mas aí chega uma hora em que
a voz volta a tomar frente através da ópera. Então, hoje, se nós olharmos como é a estrutura da ópera, ela é inteiramente cantada, né? Ela é inteiramente entoada, não existe fala, assim, né? Da maneira comum. Então, volta-se a resgatar essa essência da tragédia, que dizer o texto de forma cantada. Tem o seu apogeu, e depois volta na parte do teatro, claro, né? Ter o texto novamente falado. Então, eu acho que tem essas nuances. A própria criatividade do ser humano vai levando a uma, a uma forma ou outra, né? Ah, mas fica claro, assim, que esse pensamento, essa linha de raciocínio do Nietzsche é um reforço, né, vamos dizer assim, contra essa ideia central dele, que ir contra, principalmente ao pensamento platônico, né, e suas ramificações. Ou seja, ele vai meio contra esse lado racional. Mas é genial porque esse momento que ele fala, poxa, mas eu deveria estar falando isso cantando, né? Ele mesmo tem essa autorreflexão e fala, poxa, né? E isso é muito legal, assim, a gente vê ele mesmo reconhecer que ele está fazendo aquilo contrário ao que ele está pregando, né? Então uma, uma situação realmente muito difícil de contornar. Mas, assim como eu abri a minha fala, eu fecho ela. Isso acho que só prova mais uma vez assim que radicalismo não leva a caminho nenhum, né? A não ser em contradições. Eu acho que a gente tem essa polaridade e suas nuances exatamente para a gente poder trafegar de um polo ao outro e sempre encontrar um meio termo de utilidade de tudo isso. Essa contextualização que você deu, né, que é muito interessante, é muito importante. E eu sei que você só pincelou, né, porque não caberia nesse vídeo ser uma explicação realmente mais profunda. Mas deu para ter uma ideia, assim, né, de como de como Nietzsche foi longe, né, em termos de passado, em termos de base, né, de raízes, para chegar num nível de crítica, né, de pensamento até. Agora, também acabamos abordando, inclusive você falou a questão da estética, é a velha questão do belo, né? O que é o belo? Então, o belo, para mim, é diferente para você, que pode ser diferente para outro e para outro, né? Então, para muitos, o belo é esse corpo físico, atlético da Grécia, né? E sendo que o belo, no início início praticamente da Idade Média, o belo era aquelas mulheres gordinhas, né? Assim, mais rechonchudinhas, né? Porque aquilo significava maternidade, né? Aquilo significava o acolhimento, né? E assim como também, né, a gente tem a estatueta mais antiga, né, encontrada no período X, né, não sei se é paleolítico, mas acho que é até anterior a isso, que é aquela deusa da fertilidade e é simplesmente uma pessoa, uma mulher bem obesa, assim, para os padrões de hoje do que é o belo, né? Enfim, e aí vai longe, né? Isso daria também um bate-papo muito legal, né? Sobre o belo, porque você tem o grito, né? Você tem vários, o próprio Picasso, né? O próprio Van Gogh. Eu, particularmente, eu não vejo beleza estética, né? Eu vejo uma beleza contextual, uma beleza de período, uma beleza de criatividade, enfim, né? Não é a beleza, é, vamos dizer assim, de traços delicados, traços finos, né? Então, tem uma tribo também, acho que na África, né, que eles se consideram
os seres mais bonitos do planeta, assim. Eles acham que eles são bonitos, eles se enfeitam, eles, né? Então, aquela questão, essa questão do belo realmente é bem é discutível, né? Surge muita discussão realmente. Tem o belo pagodeiro também, né? Com certeza. É aí que tá, né? É o conceito do que é, o que é música boa, né? O que é música boa? Para mim é uma coisa, para você é outra. Pode ter pontos em comuns, mas não é o que leva alguém a gostar de pagode, outro de funk, né? Outro de samba, outro de MPB. E mais, né? A gente se concentra muito no nosso mundo aqui, do nosso lado, né? Mas nós temos aí todo o Oriente com suas músicas árabes, chinesas, japonesas, russas, né? E tantos outros locais aí que a gente nem imagina que existam. E para eles, a música bela é a música deles, né? E às vezes a gente ouve uma música árabe e fala, meu Deus, né? Não estou entendendo nada, né? Cadê a Madonna, né? Cadê o Chico Buarque? As músicas modais, elas são, né? Ou eram, ou são, tipicamente músicas de ritualísticas, né? Porque elas são circulares, ela traz aquela atmosfera circular. E ela durou muito mais tempo do que a música tonal, que a música que a gente tem hoje. A música tonal, a partir, né, de como você disse, é, foi demarcada, né, com Bach. Não foi Bach que criou a música tonal, mas ele que disseminou e organizou, né? Então, de Bach para cá, é muito pouco tempo comparado ao início de toda a música, que nem sabemos quando é, mas sabemos que é lá no período pré-histórico. E então é uma música muito mais antiga, tem muito mais idosa, né, do que a música tonal. Vale ressaltar assim que a música tonal não é uma música que evolui no sentido de se transformar e trazer exatamente esses conceitos mais racionalistas, né? A música tonal é uma música racional, né? Ela tem todo um pensamento ali. A música modal não. A música modal ela é mais livre, né? Por ter poucas regras, e isso não quer dizer que ela seja pobre, muito pelo contrário, né? Então, por ela ser basicamente músicas de rituais, então nos locais que ainda se mantém essa cultura ritualística, por exemplo, em tribos indígenas, até mesmo em músicas características tradicionais de países, então continua assim a questão da música modal. E a música tonal acaba abarcando esse conceito do modal, né? De uma forma racional, claro, que é a música ocidental, mas o jazz principalmente, né, é, inclui esse critério do modal e faz as suas diversas escalas alteradas, né, que são caracterizadas como modais. E, enfim, é isso que eu falo sempre, assim, né? É um pensamento budista mesmo, é o caminho do meio que Buda sempre pregou, né? É você podendo transitar nesses dois polos, né? E vale lembrar que Bach, ele não compôs só no tonal, Bach foi uma ponte entre o modal e o tonal, né? Ele conseguiu trabalhar esses dois sistemas de forma genial, né? É aquela história, né? Para um bom pintor, você pode até tirar os pincéis dele, né? Que ele pinta com as mãos. O pincel ou a espátula, não importa, são ferramentas, né? O artista é ele, né? Então o músico, o compositor, o artista também, ele é o artista, né? As ferramentas, né? Não importa.